Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Tadel e essa noite eu quero trazer uma palavra relevante para o seu coração, tá bom? Você líder aí na sua casa, abre o seu coração para Deus, porque Deus vai falar com você. E o tema dessa noite é: decida tornar-se um bom líder. Decida tornar-se um bom líder. Por que bom líder? Queridos, porque líder nós temos de todo tipo, não é verdade? Tem todo tipo de líder por aí. E eu quero realmente, queridos, sabe, desafiar você a andar dentro do seu chamado, dentro daquilo que Deus te chamou. Você crê no seu chamado? Amém? Então eu quero falar uma coisa para você. A liderança é para você, tá? Então, queridos, no mundo todo, nós vemos líderes de todos os tipos, líderes bons, líderes maus, né? Decida você ser um bom ministro de Jesus, um bom ministro do nosso Pai Celestial, tá bom? Decida você se tornar, então, um bom líder. Sabia que o apóstolo Paulo, ele escreveu para um discípulo dele, o Timóteo, dizendo para ele certas coisas que fariam dele um bom líder? Não é? 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, ele fala o seguinte: serás bom ministro de Jesus Cristo. Serás bom ministro de Jesus Cristo. Olha, queridos, nós estamos vivendo dentro do nosso chamado e uma coisa é muito importante, e você precisa entender isso. Nós não podemos viver, trabalhar para Deus de qualquer maneira. Nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que nos empenhar naquilo que nós estamos fazendo, não é verdade? Se a gente crê no nosso chamado, que Deus confiou esse privilégio nas nossas mãos, nós não podemos de maneira alguma ser irreverente ou lidar de qualquer maneira com aquilo que Deus nos confiou. Seja você, então, esse bom líder. E um bom líder, querido, com toda certeza, nós estamos falando sobre liderança, não é? Um bom líder, ele deve estudar sobre liderança, tá bom? Quantos livros você leu sobre liderança até agora? Quantos livros você leu esse ano? Não é? Queridos, como que nós podemos nos tornar melhor naquilo que nós estamos exercendo se a gente não adquirir conhecimento? Já pensou nisso? Gente, para mim é sempre um desafio. Eu fico o tempo todo pesquisando livros, lendo livros. Na verdade, o que eu estou falando aqui com você hoje é porque eu fui inspirado em algo que eu li, né? E a leitura de um bom livro, agora, é muito bom. Agora, você deve ler então aquilo que você é chamado. Você foi chamado para liderar? Leia um livro sobre liderança para você exercer aquilo que Deus te confiou. Melhor ainda, Deus confia em você. Sabe por quê? Gente, pensa aqui comigo, nada vai cair do céu. A única coisa que caiu do céu foi o capeta, né? E não foi bom. Então nada vai cair do céu. Uma boa liderança, ela não cai do céu. A gente precisa investir, né? Sabia que é fato, queridos, é que a gente não pode apontar com uma grande facilidade bons líderes que a gente conhece em destaque. Nós temos a nossa liderança maravilhosa, mas assim, eu não conheço tantos assim, dá para contar nos dedos, né, da nossa mão a quantidade de líderes bons que eu e você nós conhecemos que estão em destaque, pelo menos. Provavelmente existam muitos, mas aqueles que você pode falar, nossa, esse é um bom líder, né? Esse também. Então não são tantos assim. Agora, a verdade, queridos, é que nem todo mundo quer ser um líder, não é verdade? Nem todos estão preparados para pagar esse preço, para viver algo, sabe? O chamado de Deus para suas vidas. A verdade é essa. Parabéns a você que se desafiou, você que disse sim para o chamado, você que disse sim para Jesus, né? E pode ter certeza que nessa terra não existe nada melhor do que o que você está fazendo. Não existe nada mais honroso, nada mais gratificante do que aquilo que você está fazendo. Então é maravilhoso. Agora, por que as pessoas não querem ser líderes então? Eu quero falar um pouquinho hoje para você sobre superar obstáculos, tá? Para a gente poder se tornar um bom líder. Um bom líder. Então, primeiro que eu quero falar com você, a primeira superação aí que a gente deve ter, eu vou falar 5 hoje com vocês, é claro, sempre vai existir mais,
Quanto mais a gente caminha com Jesus, mais a gente descobre que tem muito mais a crescer, na verdade. Agora, primeiro ponto aí, supere a ignorância sobre a sua vocação para a liderança, tá? Sabia, queridos, que algumas pessoas não se tornaram líderes ainda, não estão servindo ainda, porque elas não sabem, porque ninguém diz para elas que elas podem ser um líder na casa de Deus, podem servir a Jesus. Ninguém nunca falou isso para elas, talvez isso nunca foi despertado nelas. Então vamos dizer para elas, em nome de Jesus, que elas têm capacidade, que Deus as chamou também para servir, não é? Nesse ministério tão maravilhoso que é a liderança de células, queridos, é maravilhoso. Algumas pessoas, elas não sabem que têm habilidade, mas elas são muito hábeis. Deus as chamou, Deus trouxe tanta habilidade Deus derramou na vida dessas pessoas. E, queridos, nós não precisamos de maneira alguma ficar receosos, porque Deus vai nos capacitando dia após dia, dia após dia. Muitas pessoas foram chamadas para liderar, muitas, não só eu, não só você. Agora, não é porque a pessoa foi chamada que ela está disposta a pagar um preço, não é verdade? É um preço a ser pago, é algo maravilhoso, mas tudo aquilo que é muito, muito bom, existe um preço a ser pago. Aquilo que é mais ou menos, o preço é menor, mas aquilo que é muito, muito bom, o preço é maior. E nós estamos falando sobre algo eterno, algo que vai para a eternidade, não é? Eu não menosprezo, queridos, nenhuma profissão, mas a profissão de um pastor, de um líder na casa de Deus, é algo tão honroso. Não é? Aquele que faz com coração, com alegria, dentro de um caráter moldado. Meu Deus, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Deus ama, e eu acredito que o melhor patrão que a gente pode ter é Deus, não é verdade? É ser chamado por Ele e exercer aquilo que Ele nos chamou. Sabe, eu sou muito feliz no meu trabalho secular, eu sei que você é, mas nada supera, nada é melhor nessa vida do que a gente trabalhar para Deus, o nosso patrão, ser Deus, não é verdade? Mateus capítulo 20, verso 16 diz assim: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Mateus 22,14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E olha, você aceitou a Jesus, aceitou o convite de Jesus, e é por isso que você se tornou um líder na casa de Deus. Isso é maravilhoso. Parabéns, querido, parabéns para você que disse sim para Jesus. Para você que aceitou esse chamado. Por quê? Porque o chamado é para muitos. Muitas pessoas são chamadas. Você consegue entender que você faz parte de um grupo seleto, não é? Daqueles que disseram sim, porque é o que a Bíblia está dizendo, né? A gente pode ver, às vezes, na proporção das igrejas, né? Igrejas com uma grande quantidade de pessoas, mas a liderança não é todos ali, né? Existe uma boa, graças a Deus que na nossa denominação, na nossa igreja, na Paz Church, nós temos muitos líderes, isso é maravilhoso, muita gente trabalhando para Jesus. Mas essa nem sempre é uma grande realidade, não é? Nas igrejas que existem ao redor do mundo. Tá? O segundo ponto que eu quero falar com você, a segunda coisa que você deve superar para se tornar um bom líder, tá? Supere as acusações que o impedem de se tornar um líder, tá? Acusações, querido. Nós vamos ser acusados, isso é um fato, não tem como escapar, né? Às vezes nós seremos acusados de ser ambiciosos, não é? De ter motivação errada, motivação má, ou nós estamos fazendo por dinheiro, é porque está ganhando dinheiro, é porque está roubando, não é? Ou está querendo alguma coisa em troca. Queridos, é verdade, queridos, olha, ninguém vai jogar pedra numa árvore ruim. As que levam pedrada é árvore boa, árvore que está dando fruto, não é verdade? As pessoas querem derrubar o fruto lá de cima. Então, se você está recebendo acusação, glória a Deus por isso. Eu já recebi, de vez em quando acontece isso comigo, mas o importante é a convicção.
Olha, eu fui chamado para isso, e eu amo fazer isso porque Deus está tão feliz. Deus está tão feliz porque eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou, não é? E nós temos, querido, que estar o tempo todo assim nos sentindo desafiados a realmente agradar o coração do nosso Pai, sabe? A honrar o nosso Pai de todo o nosso coração. Agora, receber acusação, isso vai ser inevitável e a gente precisa superar isso. Tá bom? Superar. Se a gente quer se tornar um bom líder, a gente precisa superar isso. Um bom líder, ele vai ter inimigo, não é? Como eu disse, não é? Uma árvore que dá fruto, o diabo, ele não vai gostar disso, querido. Não é? O nosso paizinho querido, ele vai ficar muito feliz, mas o diabo, ele vai detestar, ele vai achar isso horrível. E ele vai realmente se levantar, vai usar pessoas muitas vezes para tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa alegria, vai para nos entristecer. Agora, se você tiver convicção, nada vai te parar, nada vai tirar o seu foco de Jesus, tá? Então, o meu desafio para você é se mantenha firme. Lucas, capítulo 14, versículo 27 diz assim: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Sabe, a palavra deixa claro, olha, Jesus carregou uma cruz muito pesada. O fardo do mundo estava sobre ele. Então, se a gente carregar uma cruzinha pequenininha, tá? Eu acho que vale a pena, não é verdade? Porque Jesus já sofreu tudo por nós, já nos salvou. O nosso corpo terreno é temporário. Isso tudo vai passar. O que vai permanecer é tudo aquilo que nós fizemos em obediência, em alegria a Deus, ao nosso chamado. Aquilo que nós somos chamados, a nossa coroa, a nossa recompensa é eterna, queridos. Isso é maravilhoso. E o meu desafio para você: não faça a sua vontade. Não faça aquilo que você quer, mas faça a vontade de Deus, sabe? Chegue ao ponto de dizer: Deus, talvez não é o que eu queira fazer, talvez não é o melhor na minha concepção, mas se o Senhor quer, eu vou fazer. Se é a sua vontade, Deus, eu também quero que seja a minha vontade. Eu vou me esforçar para que ela se torne a minha vontade também, né? E eu quero contar algo para vocês aqui, querido, dentro disso. Quando eu fui desafiado a iniciar um grupo familiar na minha casa, uma célula, né? Os nossos pastores estavam em Fortaleza, eu e minha família aqui em Rio Claro, né? E eles começaram a pastorear a nossa vida à distância. Depois de alguns meses nos discipulando, eles nos desafiaram a iniciar um life group, né? E eu sabia que aquilo se tornaria algo maior, não é? Algo maior do que aquele momento ali. Mas eu tinha convicção, Deus havia me chamado. Mas eu não queria naquele momento, não era o que eu queria. Por quê? Porque eu sabia, existia um preço calculado, eu calculei o preço, um preço muito alto a ser pago. Mas eu falei: Deus, que não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Eu não estou feliz hoje fazendo isso, mas eu vou ficar com toda certeza, porque se é a sua vontade, se é o que o Senhor quer. E queridos, no final das contas, hoje, eu posso dizer para você, cada dia eu tenho crescido em Deus, né? Mas eu sou tão feliz de servir a Deus dentro do meu chamado, dentro daquilo que Deus me chamou. Não tem preço que possa pagar, sabe? Não tem dinheiro desse mundo que vai pagar essa alegria que você vai ter de viver, sabe, dentro do seu chamado, saber que Deus queria algo para você e você está exercendo aquilo. Isso é maravilhoso, queridos. Mesmo que inicialmente você não goste, diga sim para Deus, você não vai se arrepender. E sempre vai pedindo para Deus: Deus, muda o meu coração, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero sentir o que o Senhor sente. Em nome de Jesus, é isso que eu quero para minha vida, tá? Então, com toda certeza, querido, responda essa pergunta aqui: o que é mais importante? Fazer a sua vontade ou a de Deus? Responda para você, tá? Volto aqui a repetir a você, com toda certeza o custo é alto, mas vale muito a pena. Vale muito a pena servir a Jesus. Vale muito a pena. Sabe, em certos momentos você vai ser elogiado, em outros momentos vão falar mal de você, mas o sacrifício por Jesus vale a pena, vale a pena, vale a pena. Essa vida com Jesus vale a pena. E sabe o que é bom? Quando você está vendo dentro do chamado de Deus, com o coração disposto a obedecer a Deus,
só vai melhorando, a coisa só vai melhorando dia após dia. Você vai vendo a mão dele, você vai vendo a provisão dele, você vai vendo ele abrindo o mar, você vai vendo ele indo à frente, fazendo por você, você só cumprindo o chamado. Isso é maravilhoso. Terceiro, supere o medo da desgraça. Uau, supere o medo da desgraça, né? Olha, nós temos uma boa recompensa, mas também tem uma recompensa ruim por esse trabalho, tá bom? Muitas vezes, às vezes você é ridicularizado, não é? Às vezes você é humilhado, mas não deixa isso te paralisar, não deixa o medo da desgraça te parar, né? Impedir você se tornar um bom líder. Supera isso em nome de Jesus, não é? Lembra o exemplo do próprio Jesus Cristo, não é? Ele veio aqui sobre a terra, ele só fez coisas maravilhosas. Ele curou enfermo, cego, surdo, paralítico. Ele multiplicou pães, peixes. Ele mudou histórias, ele mudou famílias, ele mudou conceitos, ele mudou o mundo. Hoje nós vemos no ano de 2020, pós-Cristo, depois de Cristo, houve um marco. Agora, como que ele acaba o ministério dele? Você já pensou nisso? Não é? E era para ter acontecido algo maravilhoso, né? A população, todos ali vibrando, mas no final das contas ele acabou crucificado, não é? É claro que Deus tinha um plano maior, mas esse foi o resultado, querido. Às vezes isso vai acontecer, às vezes não, o resultado aqui na terra não vai ser aquilo que a gente esperava, mas Deus tem algo maravilhoso para mim e para você, sabe? Muitas vezes a gente não quer ser um líder por causa da condição ruim que a gente vive no nosso país. É verdade, muitas pessoas não querem entrar na política, não querem entrar em setores da sociedade que realmente vão influenciar a vida das pessoas, não é? A maneira como elas vivem. Por quê? Porque se sente desmotivado, não é? Hoje o Brasil, eu creio que isso está mudando, glória a Deus por isso, não é verdade? Mas até então não era algo para uma pessoa boa se sentir, sabe, desafiado. Uau, deixa eu também fazer parte aqui, fazer a diferença. Não, antes era só guerreiro mesmo, gente. A gente vê aí aqueles que passaram pela corrupção, sabe, ilesos, não é? Raríssimos os casos aí. Mas eu quero dizer para você, não permita que essas condições ruins impeçam você de vencer, de você se tornar um líder poderoso. Entenda isso, você não foi chamado para ser um líder meia boca, um líder fraquinho. Você foi chamado para ser um líder poderoso, queridos, poderoso, tá? Eu quero desafiar você a assumir o manto da liderança que Deus derramou sobre a sua vida. Os desafios, com toda certeza, eles são grandes, mas vale muito a pena, vale demais a pena. Sabe, no mundo, queridos, a liderança, ela busca dinheiro, ela busca fama, sabe? A liderança do mundo, muitas vezes ela busca isso. Agora, quem trabalha para Jesus, a recompensa é outra. Você não está trabalhando por causa de dinheiro, você não trabalha por causa de fama, porque isso você não terá. Você trabalha porque a recompensa é eterna, é pós-terra, é pós-vida aqui na terra. Deus tem mais para nós, é uma recompensa que vai durar eternamente. A vida aqui na terra, ela é passageira, tá? Embora você ache que você vai viver muitos anos, eu vou viver 120 e eu creio que você vai viver muitos aí também, né? Eu e a minha esposa, nós já decidimos, eu e a pastora Paula, nós vamos viver 120 anos, nós estamos seguindo a nossa liderança, nós vamos continuar nesse ritmo. Agora, não vai passar disso, não é verdade, gente? Né? A nossa vida aqui na Terra, ela é efêmera, ela é passageira, tá? Por isso que nós precisamos nos dedicar a fazer algo relevante para Deus aqui na Terra. Trabalhe mesmo, sirva, mas não esqueça, mesmo aqui na Terra, mesmo você trabalhando secularmente, coloque a tua mente, o teu alvo em Jesus Cristo, naquilo que Deus te chamou, tá bom? Naquilo que Deus te chamou. 1 Coríntios 9, 25 diz assim: eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Incorruptível. Sabe, liderar também
experimentadores, queridos, mas existe, sabe, uma grande recompensa para aquele que é fiel à vontade de Deus. É uma alegria servir a Deus, é uma grande alegria. Hebreus capítulo 12, verso 2 e 3 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, ok? Não fazendo da ignomínia, e está assentado à destra agora do trono de Deus. Queridos, realmente foi um desafio para Jesus, mas ele alcançou a proposta, ele suportou a cruz e hoje ele está à destra do Pai. Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ele está falando, olha, eu dei um grande exemplo. Eu fiz isso, eu venci por vocês. Vivam também por mim. E a recompensa será à altura, eu vou recompensá-los, eu vou preparar uma morada ao Pai, é necessário que eu vá, vou deixar algo maravilhoso para vocês que é o Consolador, mas eu estou indo, eu vou preparar uma morada para vocês, um lugar para vocês morarem, um lugar para vocês viverem comigo eternamente, um lugar para vocês reinarem. Querido, nós somos chamados aqui nessa terra para ganhar vidas para Jesus, para levar o maior número de pessoas ao céu, para influenciar através do amor, queridos. Nós estamos aqui para debater ideologias, nós não estamos aqui para debater sobre nada, nós estamos aqui para dizer, olha, Jesus ama você, Ele quer te salvar, Ele morreu em seu lugar para que você pudesse viver. Viva aqui na terra uma vida de abundância e vive eternamente no céu. Foi para isso que nós fomos chamados, queridos. Quarto ponto que eu quero falar com você essa noite: supere o seu complexo de inferioridade. Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu sempre me senti, sempre tive esse complexo de inferioridade. Sabe, o complexo de inferioridade para liderar, algumas pessoas pensam que não tem padrão moral para liderar. Elas se sentem pequenas demais para algo tão precioso. Algumas pessoas pensam que não tem qualidade para fazer isso. Outras, ainda por terem problemas pessoais, muitos problemas pessoais, elas acreditam que não estão preparadas para servir a Jesus. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Uma boa notícia: Deus, Ele não trabalha de maneira alguma com pessoas perfeitas. Não trabalha com pessoas perfeitas, tá? Agora, Ele trabalha com as dispostas. E eu pergunto a você: você está disposto a obedecer a Deus, a não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus? Você está disposto a isso? Você está disposto mesmo a pagar esse preço, a gerar espiritualmente uma coroa que é incorruptível? Você está disposto a servir, a agradar ao Senhor, o seu Deus, o seu Pai, aquele que te ama, que te comprou? Você está disposto a isso? Porque Ele trabalha com as que estão dispostas. Sabe por quê? Porque Deus olha o coração das pessoas. Deus olha o coração, Ele compreende que eu e você, nós temos uma fraqueza humana. Sabe, nem Jesus, nem Ele procurou perfeição. Olha, se você se lembrar, Pedro, a Bíblia fala que ele traiu a Jesus. A Bíblia fala também que os discípulos brigaram entre eles para ver qual deles era o maior no reino dos céus. Uau, já pensou nisso? E Jesus vai dar um grande exemplo. Lucas 22, 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. A Bíblia fala também que Jesus foi abandonado, queridos. No momento que os guardas pegam a Jesus, nos seus últimos momentos, Pedro trai a Jesus, os discípulos fogem, Jesus fica completamente sozinho. E Jesus, de maneira alguma, descartou essas pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus conta comigo, com você, com as pessoas que estão dispostas. Não com as que são perfeitas, não com as que estão super preparadas, mas Ele conta com aquelas que estão super dispostas. É com esses que Jesus, Ele vai contar. Você não precisa ser perfeito para liderar.
Eu achava isso também. Mas um dia eu entendi essa mensagem, que eu realmente não precisava, só precisava estar disposto. E que durante o processo, Deus, sabendo do meu coração que eu estava disposto a melhorar e a crescer e a me quebrantar, Ele ia fazer todo o trabalho que Ele precisava na minha vida. Sabe, você realmente não precisa ser perfeito. Agora, Deus, Ele espera com toda certeza o mais alto padrão de caráter e moral de você. Isso não vai mudar, tá bom, queridos? Ele vai estar esperando isso de você. Mesmo assim, Ele olha o coração. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem o vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, queridos, não é a aparência, não é uma boa dicção, não é uma boa oratória, não é uma expertise, não é. Deus, Ele realmente, Ele olha outra coisa. É o coração do homem. Aquilo que ninguém pode ver, Ele consegue enxergar. Sabe? Aquilo que ninguém poderia jamais imaginar, Deus já sabia de antemão, tá? Quinto, supere o egoísmo. Supere o egoísmo. Sabe, gente, olha, por que isso? Por que isso é tão importante a gente pensar sobre isso? Porque hoje existem tantos cristãos que só se importam consigo mesmo. Sabe? Tô salvo, então tô feliz. Olha, eu tô salvo, já sou salvo em Jesus. Isso é o que importa. Tô feliz porque eu tenho o Espírito Santo, eu falo em língua. Tô feliz porque eu tenho prosperidade. Essas pessoas estão super felizes, mas não se importam com ninguém, a não ser consigo mesmas. E eu pergunto, elas não são egoístas? São, queridos, porque Jesus fez tanto por elas. E eu pergunto, será que nós não podemos dar talvez tudo que nós somos ou temos para Jesus e para uma causa? Existe uma causa, queridos, que hoje grita, que hoje, sabe, se levanta. Essa causa é a causa de Jesus aqui na face da terra. Nós estamos preparando um reino para o nosso Messias vir buscar. Nós vamos levar, queridos, multidões, milhares e milhões de pessoas ao céu, aonde existe falta de esperança, aonde as pessoas acreditam que o mundo jaz no maligno. Nós declaramos com a nossa boca, líderes que realmente creem no seu chamado, nós declaramos que o mundo é de Jesus Cristo. Quanto maior a perseguição, quanto mais difícil for, mais nós alcançaremos, mais nós ganharemos vidas para Jesus. Muito mais, nós somos chamados para alcançar, queridos. Sabe? E algumas pessoas, como eu disse, né, elas não se importam com ninguém a não ser elas mesmas. Elas pensam o seguinte, olha, uma vez que eu estou bem, então está tudo bem, não é? Se eu estou bem, então é sinal de que está tudo bem. Né? Se eu não estou passando necessidade, ninguém está passando necessidade. Se eu tenho um emprego, todo mundo tem um emprego. Quando nós temos a nossa reunião de oração, quantas pessoas pagam o preço de oração? Já pensou nisso? Sabe, pessoas que são egoístas, queridos, elas não estão dispostas a serem treinadas, a pagar um preço de se sacrificar para se tornar um líder. Ela não tem essa disposição de pagar esse preço. Glória a Deus, porque você disse sim ao comando de Jesus, à vontade dele. Graças a Deus por isso. Agora, aqueles que são egoístas, eles não vão fazer nenhum esforço para ajudar outras pessoas. Sabe, agora pensa aqui comigo, se Cristo, queridos, ainda estivesse lá no céu, se Jesus não tivesse dito sim para Deus, o que seria de mim e de você? Você já pensou nisso? O que seria de nós? O que seria da gente? Sabe, queridos, Jesus, ele ressuscitou do túmulo e tem pessoas, alguns que não saem da cama, não saem da frente do Netflix, do seu conforto, da sua casinha, sabe, da sua família. Não estão dispostas a pagar um preço por Jesus. Ajudar pelo menos uma pessoa. Nós não estamos falando de uma igreja. Talvez você não foi chamado para pastorear uma igreja, mas nós podemos cuidar de pelo menos uma pessoa. Podemos ou não podemos? Hein? Com toda certeza, queridos.
Então, graças a Deus pelos voluntários da nossa igreja, graças a Deus por você, graças a Deus pela multidão que está chegando. Graças a Deus, em nome de Jesus eu quero repreender no seu life, na vida da nossa igreja, sabe, esse espírito maligno de egoísmo, onde as pessoas só pensam em si mesmas. E eu declaro que em nome de Jesus, a nossa igreja será uma igreja que se compadece uns dos outros, que se preocupa uns com os outros, em nome de Jesus Cristo. Eu quero encerrar dizendo algo para você, queridos. No mundo inteiro não vai existir nunca emprego melhor que esse. Não vai existir um serviço melhor do que esse. Você sabia que nos Estados Unidos os ministérios são chamados de serviço, service, não é? Porque é isso que nós estamos fazendo, nós estamos servindo a Jesus. Não existe um serviço melhor e não existe não existe serviço que vai te recompensar da maneira como você será recompensado liderando, servindo, sabe, com o coração disposto a aprender, a crescer, a investir no seu ministério, a investir na sua vida. Em nome de Jesus, querido, os meses que nós temos ainda nesse ano, invista, aprenda cada vez mais a liderar. Como fazer na sua célula, no seu life. Desafie as ovelhas que estão sob o seu comando. Você que ainda não lidera, mas quer liderar, em nome de Jesus Cristo, querido. Você está tomando a melhor decisão da sua vida, em dizer sim para Jesus, em poder cuidar uns dos outros. Tá bom? Então, em nome de Jesus Cristo, fica com essa palavra, tá bom? Que você tenha ainda um resto de semana abençoadíssimo, tá bom? Eu te amo e até mais.